sou o Matheus, sou curitibano, 20 anos. Meu nome é Jean, tenho 21 anos. Meu nome é Karina, eu nasci em Curitiba mesmo. Eu sou cabeleireira. E hoje em dia eu sou autônomo. Autônomo. Então, como a gente conversou antes, agora eu queria pedir então para você pegar 3 objetos. Um deles precisa falar sobre a sua infância, alguma memória de infância. Outro sobre um momento de ponto de virada na sua vida, de grande decisão. E um que remeta ao presente, o momento atual que você está vivendo. Você acha que essa Barbie ela te traz lembranças felizes ou tristes? Tristes. Porque eu nunca tive uma Barbie na infância. Sim, essa Barbie eu ganhei da minha mãe quando eu tinha uns... Eu tinha o look e a Nina, uns 30 anos. Essa Barbie. Porque era muito cara a Barbie quando eu era criança, né? E meu sonho era ter tido uma Barbie. E eu nunca tive. Aí minha mãe, uma sacanagem, no Natal me deu uma Barbie. Aí eu cortei o cabelo dela, né? Que eu tive umas outras ideias, essas coisas todas. Triste, na verdade, minha infância. Você acha que você teve uma infância difícil, então? Eu acho que a minha infância... Eu não parava pra pensar se era triste ou feliz hoje em dia, mas a minha adolescência foi triste. Eu não me atingia muito quando eu era criança com as coisas ao meu redor, porque criança não absorve, né? Quando você é adolescente, você começa a entender melhor o teu entorno. Aí você sofre. Esse objeto é interessante porque meu pai, que já é falecido por sinal, ele gostava de sempre presentear a gente, sempre que ele podia. E esse ele fez pra mim quando eu fiz 7 anos. Ele cortou, acho que de alguma jabuticabeira dessas que estão aqui em casa, essa forquilha, bem caprichadinho. Eu lembro de ir com ele pro trabalho dele, que era num prédio, e ele fazendo bem caprichada a forquilha, lixando e deixando minhas iniciais aqui. Aqui MKZ. E atrás está a data que ele fez. Foi no dia 26/4/8, que é 2 dias antes do meu aniversário. Fiz muita coisa legal e muita coisa errada com esse estilingue aqui. Que já quebrei a janela de ônibus com estilingue. Eu era uma criança meio caótica, de vez em quando. Jogava na janela dos vizinhos. Não aqui em casa, com os amigos e tal. Uma vez eu vi meu pai matar um passarinho com meu estilingue, foi muito traumático. Ele tá ali naquele muro, assim. E aí ele pegou, pela pira dele, pegou uma jabuticaba que tava não madura ainda, ele mirou no passarinho e ele deu um headshot no passarinho. E o passarinho caiu, assim. E eu olhei aquilo e ele não queria matar o passarinho. Deu pra ver que ele queria assustar o passarinho. Aí ele pegou o passarinho assim, deu aquela olhada tipo, putz, que foda, né? E esse exemplo aí. Mas, mesmo assim, é uma memória boa, feliz. Me ensinou muita coisa, esse estilingue, de um jeito ou de outro. Então, qual que é o significado que ele tem pra você? Esse objeto? Eu acho que diz muito sobre, creio que diz muito sobre minhas raízes, esse estilingue, de alguma forma. E você acha que esse objeto, então, ele te traz memórias felizes ou tristes? Muito felizes, porque a lembrança que eu tenho do meu avô, ele era um cara que nunca me falava que eu não podia ser alguma coisa, sabe? Então, se eu falasse que eu queria ser jogador de futebol, ele ia lá e comprava uma chuteira pra mim. Então, um dia eu cheguei pra ele e falei que eu queria tocar flauta, ele chegou e me deu essa flauta de presente. Então, pra mim é muito importante isso, sabe? Ela tá meio velha, mas só que não é algo que eu consigo me desfazer, sabe?
é algo que eu vou levar pra sempre comigo, que é uma lembrança que eu tenho com muito carinho do meu avô, sabe? O significado que eu tiro dela é que eu sempre posso ser o que eu quiser, sabe? Se amanhã eu acordar e achar que eu quero ser um dançarino, eu posso ser um dançarino. Ou se depois de amanhã eu acordar e achar que eu quero ser um pintor, eu posso ser um pintor, sabe? Porque o meu avô me deixou isso muito forte, que eu posso ser o que eu quiser, sabe? Esse aqui é o protocolo de quando eu larguei o ensino médio. Quando eu fiz 18 anos, eu já não era feliz no curso que eu fazia e sabia o que eu queria, que era outra coisa. O cinema, no caso, né? E foi uma decisão muito importante pra mim esse objeto, porque foi um ponto de virada mesmo, sabe? Eu segui minha intuição, eu fui atrás. E hoje em dia eu entendo como se eu não tivesse feito isso, eu não faço ideia de onde eu estaria agora. E eu me sinto tão confortável e bem onde eu tô agora, que esse objeto acaba tendo muito significado, assim. Assumir a vida adulta. Tipo, eu já sabia o que eu queria. Por mais que as estatísticas dissessem o contrário, eu fui lá e fiz. As plantas, na verdade, eu comecei a gostar porque meu ex-marido gostava, mas era pouca coisa que a gente tinha em casa. E depois que a gente se separou, eu fiquei com aquela, cara, eu vou ter plantas e as minhas plantas serão muito fodas. Era como uma coisa de orgulho pra mim, entendeu? As minhas plantas serão... Porque ele comprava as plantas e todas morriam. Mas ele queria ter planta, mas não cuidava, né? E eu queria ter plantas e elas fossem cuidadas. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Pode ser pela idade também. Já ficando velho, vira mãe de pet, vira mãe de planta, vira mãe, entendeu? Pode ser. Eu falei, eu vou fazer bem, tipo, melhor do que outra pessoa. Pra mim isso é feliz. Então, eu comecei a fotografar quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos também. Não, acho que eu tinha um pouco mais. Uns 14, 15 anos. Eu comecei a fotografar rave e a câmera nem era minha. Eu emprestava uma câmera do meu primo com a 1855 e ia na sorte, assim, sabe? Eu comecei a tirar fotos e todo mundo começou a gostar e eu comecei a achar isso muito, muito foda, sabe? Aí eu tava trabalhando como carga e descarga e eu falei, cara, eu quero seguir isso pra minha vida, sabe? Então eu comecei a juntar dinheiro, aí eu pedi pra sair do serviço, eles me mandaram embora, foi quando eu juntei dinheiro e comprei minha primeira câmera. Foi um momento de decisão que eu decidi, eu quero viver disso, sabe? De foto, de arte. Eu sempre fui um artista, mas foi nesse momento que eu falei, não, eu quero viver de foto. E logo depois eu conheci o vídeo, sabe? Que foi quando eu fui pro cinema. Às vezes você vai passar por lugares que você não quer, sabe? Mas infelizmente você tem que fazer isso para chegar onde você quer. Como eu tava trabalhando em algo que eu não queria, mas eu sabia que eu tava correndo atrás do meu sonho, sabe? Então às vezes você tem que aceitar que você vai ter que fazer algumas coisas que você não quer, mas no final você tem que sempre pensar no seu sonho, sabe? O último já tava comigo, Ah, que chique. que é a japamala. Como? A japamala. Que isso? É um colar. Que tem as 108 bolinhas do yoga. Não sei porque são 108. Sei que é o número do yoga. E cada uma dessas bolinhas você pode entoar um mantra com ela, como se fosse um crucifixo mesmo, sabe? Além disso, você pode intencionar ele para alguma coisa e usar como proteção mesmo, sabe? Ele é o que eu manifestei mais recentemente na minha vida e eu tô sempre com ele. Porque o dia que eu consegui ele, aconteceu uma coisa muito, muito pesada, assim. E muito, muito complicada mesmo de se lidar. E eu acabei indo para uma cidade que eu não tinha planejado ir no dia. E por ir até essa cidade, eu encontrei a japamala lá. E eu já estava intencionando ter uma e ela surgiu na minha frente, assim. Falei, essa é a hora, eu senti o chamado. Então, sim, traz uma ressignificação da existência, de certa forma. Esse prêmio eu não imaginava mesmo que eu ia ganhar. Nenhum prêmio eu imaginava que eu ia ganhar. Porque quando eu vi o trabalho eu pensei, caraca, não ficou nem um pouco como eu queria, sabe? Eu achava que dava pra ter feito muito melhor.
E tanto que eu nem ia mandar pro Thay o videoclipe final. Eu falei, não, Thay, acho que eu nem vou mandar esse videoclipe pra concorrer aí, porque eu não gostei, sabe? Eu tava falando, não, manda aí, cara, tá bom o clipe. Eu peguei e mandei sem pretensão. Quando começou a premiação, eu tava sentado aqui, e quando falou, eu acho que o primeiro que foi o Jared, que falou o prêmio que ele ganhou de direção de arte. Meu Deus, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava. Então, quando eu recebi isso aqui, foi no momento que eu tava trancando o curso e eu vi de tipo, caralho, eu preciso fazer alguma coisa pra ficar nesse curso, sabe? Porque é um sentimento de tipo, você tá fazendo a coisa certa, sabe? Então, é isso que representa pra mim. De que eu tô no caminho certo, sabe? Sofá, a pira, que eu pirei. Eu queria um sofá, a relação do objeto é uma coisa do presente. O sofá, pra mim, pode ser até ridículo, mas é uma coisa que tem aqui, né? Alguma coisa material que eu consiga mostrar. Pela minha estabilidade financeira. Porque é um sofá de couro, ele é caro, e eu paguei isso, entendeu? Eu queria esse sofá. Essas coisas. É uma coisa muito pequena, mas é uma coisa que pra mim significou, entendeu? Como você acha que todos esses objetos se relacionam entre si? Que eles se relacionam entre si. Eu acho Significam todos eles juntos, assim, pra você? que eu sou movido pela arte. Se você olhar todos eles, vai ter arte atrás deles, sabe? Então, eu não consigo viver sem a arte hoje em dia. E não só hoje em dia, mas desde pequeno eu cresci através da arte, sabe? E quem nasce um ser artista, ele não consegue viver longe da arte, sabe? Difícil falar isso, pensar nisso, né? Porque eu nunca pensei nisso, em relacionar três coisas assim, whatever. Linkar uma coisa com a outra. Sei lá, cada pedacinho faz parte de mim, né? De um todo, né? Da história, da pessoa. Mas nunca pensei nessas relações. Eu creio que esses objetos, eles ajudam de uma maneira sutil, talvez nem até bem explícita, a explicar quem eu sou, no momento presente mesmo. Claro, tem muita coisa que não tá aqui. Alguns anos se passaram. Mas com esses objetos, a minha personalidade mesmo tá aqui, de alguma forma. Cada uma dessas coisas influenciaram e influenciam quem eu sou hoje.